Renato, mas não tem nenhuma indústria fazendo poluição. Renato, Renato, ai, Lucas. E aí, Lucas? Bom, E aí, professor? você e Renato, vocês estão olhando o link no outro grupo. Vocês estão Era um olhando grupo de só o basquete, né, grupo. professor? Porque o pessoal que está lá são os mesmos que faz a criação lazer. Mas vocês estão no grupo de recreação lazer, não estão? O link eu coloco lá. Então, são um grupo de basquete. Olha que não, hein? Né? Renato, desliga o áudio aí, fazendo favor. Ele vai tomar café e deixa o áudio ligado. Esse Renato é duro mesmo. Fala aí, Lucas. Tá ligando Ô, pra mim? Ninja. Renato, Se ligar o áudio, seu cabeção. desliga o áudio aí, cara. Nós estamos escutando toda a sua conversa. Esqueceu que a aula é gravada? Dá para escutar até você mastigando daí. Aquele pão de queijo macio do Big Lar. Ah! R$5 a quantidade do Big Lar, professor. É, R$5, um pãozinho assim, pequenininho. Mas é gostoso. Vou aqui na padaria, compro 10 pão, presunto e queijo. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu achava que o Big Lar era mais caro. Mas aqui, esse Big Lar do Três Américas. Não é o Big Lar da Miguel Steel, não. Não, lá é violento o negócio. Mas esse Big Lar aqui do Três Américas. É facada, professor. Rapaz do céu. Eu fui lá uma vez comprar lá, passei quase vergonha. Eu fui uma vez lá para comprar uma coisa, comprei outra e fui embora. Eu gosto Só do Big Lar lá na BG. variedade de cerveja lá. É, eu fui comprar uma de presente para um amigo meu, rapaz do céu, lá tem variedade. Mas não é para qualquer bolso, não. Eu faço isso uma vez por mês só. Eu não tô mais bebendo, então. Mas vou ser sincero. Se o cara entrar e falar, vou comprar uma cerveja para experimentar, não sei se ele consegue comprar só uma, não. Porque é tanta coisa. Lá deve ter até cerveja de pinga, porque não é possível. Ô, professor, você era parceiro do meu gerente aqui de cachaça, Quem que é seu gerente? Lini Nelson. Ah!
Liniel, você era instrutor do amigo meu. Gerente de Você cachaça. conversava na sexta para só no domingo. Cara, tinha um parceiro nosso aí, que ele era instrutor dele. Quando era aniversário dele, ele falava: Ah, chega lá em casa 9 horas. 2 vezes eu e o Liniel chegamos lá 9 horas, só tinha nós dois. Falei: Não acredito, Liniel. Ele, pois é. Aí abri uma festa, né? Tivemos que ajudar lá, abrir mesa, cadeira. Aí foi ficando, vai ficando, já foi almoço, já foi até a janta. Quando olhamos, falou: Nelson, vamos embora, cara, só tem nós dois aqui de novo. Chega. Saímos lá 10 horas da noite. Foi 2 vezes. Na terceira eu falei: Olha, Nelson, acabou essa papagaiada. Chega de abrir e fechar a festa. Já que ele falou que é 9, 10 horas, vamos chegar meio-dia. Nelson, figura. O Nelson trabalhou muitos anos aí, ó, né? Foi funcionário de Arcanjo. É, ele falou. Olha lá, esse foi funcionário de Arcanjo, o comendador tá solto. Solto vírgula, né? Mas, vamos ao que interessa, né? Então, vamos aguardar mais 5 minutinhos. Agora entra Vitor e Pablo aí com sono, né? Vai roncar na aula. Pior, cadê, Vitor? Cara, aquela foi. Aquela foi pra acabar. Mas se ele tivesse pescado mesmo, ele tinha caído do sofá ontem. Ele tá falando aqui que não vai conseguir ver a aula hoje. Sinal que ele foi dormir agora há pouco, né? Certeza, ele foi dormir agora há pouco. Aí quando retornar às aulas presenciais lá, ele não vai conseguir acordar nem. Não vai Já dar conta. acostumou. Não vai dar conta. No primeiro dia ele acorda, mas no segundo e no terceiro não vai. O corpo não reage. Eu não Ainda mudei minha rotina, não. Continuo do mesmo jeito. 5 horas eu tô em pé quando eu tô em casa. Rapaz, eu vou falar pra você que já tô entediado. o que manda mensagem para mim 6 horas da manhã, professor. Ah, não dorme? Tá acordado? 5 horas, Rapaz, quando mas eu tô em fala pra casa, 5 horas eu tô você. acordado, viu, senhor? Eu Não tem nem como. acordei O corpo já tá 6 acostumado. horas para baixar o vídeo para postar lá, não consegui. Fiquei acordado até. Falei, ah, não é possível, bicho. Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou ter que acordar 5 horas para me baixar o vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Mas tá difícil. Não sei se um monte de gente assinou aqui agora ao mesmo tempo e sobrecarregou, sei lá. Porque quando a pessoa fica nessa situação que nós estamos aqui, não tem outra opção, você tem que ter uma internet. Qualquer coisa, você liga na operadora, professor, fala pra eles que tá com sinal ruim, eles mexem lá. O meu sempre dá esse problema, eu ligo, eles conseguem mexer, dar uma melhorada no sinal. É, fica uns 2, 3 dias bom, né? Eu vou Não, ligar amanhã, porque daí sexta e sábado eu consigo baixar e postar tudo. Acordo cedo, ó. não, Rapaz, mas por essa eu não esperava. Não, e vou te falar, deu uma sorte, hein? Porque eu não tinha internet aqui em casa. Esse ano, e foi em janeiro, foi nas férias. Meu cunhado mexe com esses negócios. Falei, cara, vamos lá em casa, vamos fazer uma ligação lá do apartamento do meu pai pro meu. Vamos ver se vai virar. Ele falou, não, funciona assim, fica tranquilo.
Falei, vou colocar, porque eu acho que eu vou precisar, tenho certeza que eu vou precisar de internet. 2 meses depois, aí, quarentena. Se eu não tenho esse roteador aqui, tava enrolado. Ia ter que acordar todo dia para ir no apartamento do seu pai. Exatamente. Eu tenho que ficar lá 24 horas fazendo isso. Porque eu vou te contar, viu? Vocês estão achando que nós estamos parados de bobeira? Estamos trabalhando triplo. Antigamente eu ficava de 8 a 10 horas por semana no computador. Agora eu tô ficando 30. 30 horas por semana. Que a gente tem que preparar. Aí tem que selecionar algo diferente. Tem que baixar vídeo. Tem que fazer. Ah, meu irmão. As 2 horas que eu ficava por dia passou para 8. E as aulas voltam 6. dia 18 mesmo, professor? Tomara. Vamos ver o que o Manuel Pinheiro vai fazer aí, né? Que a Deus gente não me segue. esqueceu. Segunda? A gente segue os decretos municipais, estaduais, federais. Então, o que o governo determinar, nós estamos fazendo. Até porque se chegar e, não, vou abrir. Vai o fiscal lá e multa. Não está liberado. E a multa é doída. Com certeza. Você não vê que tem uns estabelecimentos comerciais aí que reabriram essa semana. O pessoal tá chegando sem máscara, os caras, não vai entrar não. Se não tem máscara, pode ir embora. Tem um mercado No aqui. mercado, aconteceu isso comigo. O Cheguei lá, Forte, cadê a máscara? o Forte tá dando a máscara. Eu fui O mercado no que eu fui mercadinho não, do eu bairro tive que aqui. pegar a minha. O mercado de bairro não tem essa estrutura para te dar uma máscara. Então ele tá mandando embora, porque se o fiscal pegar, Não. já era. Aí Tiago entra e sai. Folia que Tá é essa? dormindo. Aí daqui a pouco, na hora que. Olha lá, já tá entrando de novo. Quando ele pede ele para entrar, aparece para vocês? Na porta. Aparece aí na tela? Não. Apareceu ele aqui, mas saiu. Agora é de novo. Não, eu já Apareceu ele. autorizei. Porque eu estava numa reunião e quando uma pessoa solicitava para entrar, aparecia na tela para todo mundo. Aí qualquer um autorizava. No meu não aparece, não. Renato, o seu é internet. Então vamos nos divertir. E aí, Lucas, esse passarinho aí? Despertador. Não é eu não. Ativei agora o áudio. Eu acho que foi eu. Cantou um aqui perto da janela. Aí de novo. É esse? Esse passarinho é caro para aqueles criados lá. Tá. Não dá nem pra ver qual que é. Tá lá fora. Ele no Canário. mato ali. Canário. Se for um sabiá, é Professor, muito. Diga. Thiago tá falando que você tá conseguindo só ouvir o seu, não tá vendo imagem. É a internet dele. E também tá sem áudio, só tá ouvindo. Se ele tá ouvindo, tá valendo. Eu coloquei agora aqui. Espaços e equipamentos específicos do lazer, infraestrutura. Alojamento, chalé, telefone, refeitório, banheiros, transporte, segurança e monitores. Hotéis, estruturas de chalés, quarto ou apartamento,
sala de convenções, serviço de quarto, lavanderia, higiene e limpeza, piscina, quadra poliesportivo, tênis, toboágua, campos de futebol, quadra de areia, playground, salão de jogos, restaurante, bar, churrasqueira, lago, pedalinho, pequenos barcos, banheiro. Só coisa chata, né? Aí saiu daqui da tela. Ninguém merece. Serviços de escritório, fraudário, monitoria, salva-vidas. Não que nós vamos encontrar essa estrutura hoteleira aqui em Mato Grosso. Nos grandes resorts e hotéis e pousadas. Exemplo, Sesc Pantanal, Águas Quentes, é onde possui uma estrutura mais diversificada. Parques. Aqui em Cuiabá ainda possui parque aquática? Possui o SESI Park. Agora nós temos ali na Estrada do Manso, né, o tal do Aquapark. Então essa estrutura oferta para o lazer toboágua, áreas temáticas, piscinas, lanchonete, restaurante, brinquedos, lojas de souvenir. O que é loja de souvenir? Aquelas lembrancinhas, roupas, chapéu, banheiros, enfermarias, fraudário, salva-vidas, monitoria, segurança, telefone público, diversões eletrônicas, shows temáticos, cafeteria, estacionamento. Tá aí, né? Antes da quarentena, lá na pousada do Manso, começou a ter um circuito de shows nacionais. Até Zezé de Camargo e Luciano já veio cantar aí. Ônibus, situações de... Pra quem tem, né, professor? Oi? Ali é só pra quem tem, né? Olha, mas você pode usufruir também se programando, guardando uma economia mensalmente para poder usufruir pelo menos uma vez na vida. Eu 500 vejo reais a assim, diária, tá amarrado. como que é? 500 a diária. Então, é uma coisa que para você experimentar, você vai ter que trabalhar, se organizar, para que um dia você possa ir lá conhecer, ver como é a estrutura, ver como que funciona e tal, mas não é impossível. Então eu vou lá para Recife, lá como passagem de volta e junto dinheiro para ficar na praia Então, tomando cerveja o dia inteiro. corretamente, mas agora você veja assim, você fez a sua reserva para cuidar do seu lazer. Fez a reserva durante um ano, conheceu o Nordeste. Fez a reserva durante o ano, foi novamente para o Nordeste. No outro ano, você faz isso 5 anos seguidos, você já conheceu todo o Nordeste. Para onde que você vai? Vou para o Sul. Ótimo. Quando você perceber, você já conheceu o Brasil inteiro. E está faltando você conhecer a sua região. Depois que você já conheceu tudo, você não vai ali? Aí pode ser, né? Mas Compreendeu a situação? Então, não, eu digo que não é algo impossível de conhecer. Mas é algo que, nesse instante, não é viável. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade, desde criança, de conhecer quase todo o litoral paulista. Então, se eu, agora que eu vou fazer minhas economias para uma viagem, possível viagem, eu vou para o litoral paulista de novo? Não. não. Vou agora buscar outro lugar que eu ainda não conheço. Tenho interesse em conhecer esse resort no Manso? Tenho muito interesse. Mas não para este instante. Porque agora, devido à situação do país e do mundo, nós estamos com outras prioridades. E até receosos em ir em determinados locais devido à situação atual. Mas eu ainda tenho vontade de ir ali no Manso conhecer, sim. E vou conseguir.
devagarzinho, vou guardando caixinha, no momento certo eu aproveito. Ah, mas você vai pagar R$ 1.000 numa diária? Você vai pagar R$ 2.000 numa diária? É um Tem um objetivo colega meu, pessoal. pastor. É um objetivo pessoal. Tem um De colega repente meu eu que ele consigo trabalha. uma promoção que fique mais em conta e acessível para mim, eu vou aproveitar. Tem um colega meu que ele trabalha de garçom só final de semana. Ele tira quase 3 contos. Sim, é verdade. Gorjeta lá diz que é boa, ele falou. A nossa profissão não lida com pagamentos instantâneos ali naquele momento. Então, a gente não ganha assim uma gorjeta. Mas quem trabalha com atendimento pessoal, mediante de algumas situações, é ofertado uma gorjeta, sim. Por isso que às vezes quando cobra-se uma gorjeta de nós, eu não vou dar, você já tem seu salário. Eu não ganho gorjeta. Mas acontece que cada profissão tem uma maneira de se atuar. A nossa, no momento, não tem essa viabilidade. Então, às vezes, por causa disso, ficamos até receosos. Mas existem locais do mundo, eu gosto de assistir muita reportagem sobre turismo. E dentre essas reportagens, já tive a oportunidade de verificar em alguns locais da Europa, onde é uma tradição você ofertar para aquela pessoa que está te servindo. Você dá uma gorjeta. Num táxi, tem locais que a gorjeta do táxi é sagrada. Porém, nós não temos esses costumes. E às vezes, ainda devido à nossa profissão, ao que a gente trabalha no momento, como a gente não ganha gorjeta, a gente não quer dar. Aquela história do cover artístico em um barzinho, num determinado local. Eu não vou lá porque paga cover artístico. Mas existem locais turísticos que é uma tradição, que todos ofertam. Então, são situações que você só vivencia a partir do momento que você vai lá. Você só conhece quando você está no meio. Ônibus de viagem. Quando chega no final, todo mundo dá uma caixinha do motorista, faz uma arrecadação, não importa o valor, dá uma caixinha para o motorista de ônibus, uma gorjeta. Então, é assim. Mas o que é isso? Você só vivencia, só conhece quando você vai lá. E às vezes passa até vergonha, né? Porque você não sabe a situação. Tem-se a tradição, dizem as más e boas línguas, que lá no resort do Manso é muito caro e tudo mais. Só que assim, dependendo da situação, fica viável para todos. E ir lá conhecer uma vez, não precisa às vezes você pernoitar, você pode fazer um day use para conhecer, por imagens e vídeos da internet, é um local muito bacana, muito bonito. É claro, todo mundo deve se estruturar primeiro para ir lá, né? Financeiramente. Mesma coisa aqueles parques temáticos do Nordeste lá. Beach Park, tal. É muito legal. Eu tive a oportunidade de ir em um no interior de São Paulo, uns 2 anos atrás. Realmente, o tal do parque temático é uma estrutura muito bacana. Mas você tem que se estruturar, senão você não conhece. Quantas pessoas que a gente não conhece aqui em Cuiabá e Várzea Grande que nunca tiveram oportunidade de ir no Pantanal, de ir em Chapada dos Guimarães? Isso porque nós estamos dentro, bem dizer, dentro do Pantanal e da área de Chapada, do Parque Ecológico de Chapada dos Guimarães. Mas eu já fui em Chapada, na onde? No Rio Mutuca. Não, você não foi em Chapada, então. Você foi numa das estruturas ofertadas dentro do Parque Ecológico.
Chapada tem a cidade, tem o penhasco, tem as cachoeiras, tem as escaladas do morro. Então, só aí já foram diversas estruturas ofertadas. Mas nem todo mundo que mora na região consegue ir lá, conhecer. Agora, recentemente, reabriram, né, a Salgadeira, que é um ponto mais marcante ali dentro da Chapada dos Guimarães. Está na beira da estrada, fácil acesso, tem ônibus de turismo, às vezes até a motorista de aplicativo leva você lá. Então, é uma estrutura diferente. Mas todo mundo, a população cuiabana, consegue frequentar esses locais turísticos? Por que não consegue? Vocês lembram lá atrás aquele relato lá na China, que os chineses não tinham condições financeiras para poder fazer o acampamento e o governo interviu, custeando 50% do acampamento? Se acontecer uma pressão da população em volta das ofertas de lazer, cobrando do governo um respaldo para eles poderem utilizar aquele espaço, a coisa muda. E eles, com certeza, vão ter essa oportunidade. Mas é necessário... Infelizmente, a política no Brasil só funciona no tranco, né? Aos trancos e barrancos. Então, você precisa também cobrar do governo. No nosso conteúdo hoje, mais para frente, ali será citado um exemplo onde a periferia está perdendo as áreas de lazer. Realmente. Isso pode ser verificado dentro de Cuiabá, esses novos bairros que surgem, esses condomínios de casas populares ou até de casas privada, pode verificar um tipo de estrutura de lazer ofertado. Hoje, essas grandes empreiteiras, grandes construtoras, o que eles ofertam? Piscina, quadra ou campo de futebol, ou uma pista de caminhada, para chamar o cliente, porque ele já oferta ali dentro, já te proporciona dentro da estrutura o lazer. Mas pega a baixa renda e vai lá dar uma olhada, vê se o governo oferta estruturas de lazer para eles. Não. Há um tempo atrás eu tinha uma casa dentro do sistema PAR, Plano de Arrendamento Residencial. Dentro do projeto existia uma estrutura de uma creche e uma área de lazer. Nunca foi construído. Nunca. Simplesmente a construtora lavou as mãos e não fez, ficou o espaço vazio. Anos após a entrega, 3, 4 anos após a entrega, o governo do estado foi e montou uma escola na frente do condomínio, com uma estrutura ridícula, para se variar. Foi só para disfarçar que tem uma estrutura educacional naquela região. Mas a área de lazer já deve ter 10 anos no condomínio, nunca foi feita. Cogitou-se uma possibilidade de construir prédio na onde seria a área de lazer. Mas o condomínio, os moradores não deixaram. Porém, até hoje não tem estrutura. Aí, para isso, está aqui. Próximo item, um ônibus. Para quê? Para você fazer um turismo. Ou seja, você tem que sair da sua residência e se estruturar para ir para onde você quer. O que é ofertado? Comissária, banheiro, televisão, vídeo, mesa de carteado, ar-condicionado, guias, monitores, travesseiros e cobertores. É uma pequena estrutura dentro de um veículo, mas que te deixa mais confortável em busca do lazer. No que podemos se referir às potencialidades ainda não descobertas ou desenvolvidas, acreditamos
que muitos hotéis, acampamentos, acantonamentos, colônia de férias, já são muito bem explorados por visitantes, havendo público o ano todo, com picos da procura no período de férias escolares. É a famosa alta temporada, né? No que podemos nos referir às suas potencialidades, ainda não descobertas, desenvolvidas, acreditamos que muitos, repetiu, os locais que não atingirem esse ápice, ainda talvez uma melhor divulgação ou até mesmo uma grande reformulação na parte de planejamento ou administração desses espaços possa ser a solução adequada para o melhor aproveitamento local. Tá aí, ó, um exemplo, o Sesc Pantanal. Hoje, se você buscar, claro, né, devido à pandemia está fechado, mas se você buscar uma vaga na alta temporada, se você não se preparar e fazer uma reserva antecipadamente, não tem vaga nem para day use. Porque é uma estrutura grande, porém na alta temporada fica lotado. Se você não ligar um mês e meio antes, você não possui vaga. Não, você não vai encontrar vaga. E não é só ali não. Existem outras estruturas dentro do próprio estado de Mato Grosso que não tem também. Os hotéis no Pantanal. Quem já teve oportunidade de conhecer a Transpantaneira, sabe que os hotéis ali são estrutura pequena, estrutura mediana, com 20, 30 quartos no máximo. Na alta temporada você não encontra vaga. Diferenciais como tirolesa, ponte de 3 cordas, ponte pêncil, falsa baiana, corda vertical e rapel, por exemplo, são alternativas radicais que fazem a cabeça principalmente do público jovem. E aliados a isso, uma boa equipe de monitores de recreação certamente agradarão, se não a todos, mas pelo menos a grande maioria, que retornará em breve, óbvio, né? Trazendo mais pessoas consigo para o local. É óbvio, hoje o que se conta mais é uma estrutura familiar. Se você monta algo, não só um bar, mas uma pousada, e não oferta diversidade para as crianças, você vai perder cliente. Exemplo clássico: atividades de recreação, parque, ações temáticas voltadas para crianças, para o público kids, espaço kids. É uma estrutura que chama a família para o seu estabelecimento, seja ele qual for, tanto da área de bares como da rede hoteleira. Você vai desenvolver o entretenimento da parte dos adultos e das crianças. Você agrupou a família. E, óbvio, uma vez que uma pessoa reconhece aquela estrutura como adequada para um ambiente familiar, para desenvolver o lazer entre as diversas faixas etárias, ele vai chamar um amigo dele para ir também. Você não precisa nem gastar dinheiro com divulgação, com propaganda, porque ele passa a frequentar ali com mais frequência. Fica interessante para o grupo, a rede de amigos em que ele está envolvido. Investimentos menores também poderão ser feitos, com retornos garantidos ao público mais jovens, como cavalos, bicicleta, pedalinhos. Também tem a situação, a gente citou aí o Renato e tal, a situação do manso, que é uma diária muito cara e inviável para ele. Tudo bem, mas existem outras opções no mesmo formato? Ou próximo daquela realidade? Com custo-benefício menor? Pode ser que sim. Aí nós teremos que pesquisar. Eu gosto de praia de água doce, lá tem uma praia de areia branquinha, mas será que não tem um outro local parecido com uma praia? É claro, não com uma areia branquinha, com um garçom, com a bebida que você desejar na sua
frente, alguém fazendo massagem. Não esse tipo de estrutura, pode ser uma estrutura mais simples, mas um rio com uma pequena baía. Existe um outro local com esse tipo de estrutura? Existe. Cabe a você pesquisar. Todo mundo não fala que lá no Bom Jardim é lindo? Ah, mas Bom Jardim é caro. É caro por quê? Porque às vezes você pega um pacote que você vai ficar aqui no centro, o carro vai vir te buscar, vai te levar, deixar no hotel, vai te trazer. E se você for com o seu veículo? Será que não sai mais em conta? 2 casais de amigos? Então, cabe a nós pesquisarmos, porque já diz o ditado, quem procura, acha. De acordo com Marcelino, um dos elementos da prática do lazer deveria ser de criar e promover a democratização dos espaços específicos para a prática do lazer. Está aí, acabei de citar. Você busca, tudo bem, que às vezes a falta de conhecimento nos limita a algumas ações, mas cabe a nós buscarmos. Promover o tempo, tomando base com toda a discussão já travada sobre o tempo livre, não seria suficiente ter esse tempo se a população, de modo geral, não possui espaços para a prática de lazer. Hoje, como eu citei agora há pouco, a dificuldade é em situações de baixa renda, o governo não está fazendo o papel dele investindo nas áreas de lazer. Mas cabe-se buscar esse lazer onde ele existe. Os parques públicos estão aí, cada vez aumenta o número, ou as estruturas ofertadas são melhoradas. Quem ainda não foi no Parque das Águas? No Parque Tia Nair, no Parque Zé Boloflor, nas estruturas de academia ao ar livre, nas entradas de alguns bairros, no centro da cidade. Reflita, as dimensões que compõem a vida moderna na sociedade atual acabam colocando em primeiro plano outros aspectos da vida em sociedade, como os aspectos econômicos, saúde, trabalho, educação, etc. Ou seja, dimensões da vida como lazer muitas vezes não aparecem como prioridade. Esse fato pode ser compreensível na medida em que ainda vivemos na realidade do nosso país. Uma dimensão que não materializa, de não materialização na vida das pessoas de muitos direitos. Então as pessoas não compreendem a cultura e o lazer como algo prioritário. Dessa forma de representar as prioridades, acaba sendo concretizada pelas políticas. Na verdade, deveríamos buscar estabelecer uma cultura do lazer que colocasse uma própria democracia como direito ao lazer. Eu já comentei e repito, necessitamos exigir do governo também o direito ao lazer. Como que eu vou fazer isso? Cobrando. Durante a famosa campanha eleitoral, eu vou colocar lá qual questionar. Aí Pablo acordou. Eu vou questionar aos governantes sobre o lazer. Quando acontecem os debates políticos ou a própria campanha dentro da sua comunidade, do seu bairro, questionar, mas você é candidato? Qual a sua política voltada para educação, transporte e lazer? Eu não tenho, então você não é adequado. Não adianta, tem que ser assim. Nós temos que exigir que os governantes se capacitem também, que invistam nos nossos direitos. Na grande maioria dos centros urbanos, os espaços existentes acabam sendo privilégio de alguns, como teatros, cinema,
centros culturais, bibliotecas, espaços esportivos, praças e passeios públicos, estando localizados em área de maior poder econômico. De acordo com a contraditória, as regiões de menor poder aquisitivo ficam sem presença dos espaços para a vivência do lazer. Aí. Mas devemos cobrar. Agora não estão acontecendo as lives. Os grandes artistas estão fazendo lives gratuitas. É uma oportunidade. Ah, mas não, eu gosto ali do presencial, do próximo, de você ver aqui de perto. Você vê que a pessoa está na sua frente, eu gosto dessa estrutura. Legal, fique atento. Muitos shows, cinemas possuem promoções de acessibilidade a todos. Tem que estar atento. Sempre aparece lá, compre tal produto e concorra a uma premiação X. Muitas vezes é um benefício em prol de desenvolvimento de alguns artistas, ou às vezes acontece muitos artistas ofertam o seu trabalho gratuitamente. Basta ficar atento. Sobre essa matéria, podemos... Diga. Essas lives gratuitas aí é entre aspas, né? Porque o artista tá ganhando dinheiro lá. Rola dinheiro demais. Tava vendo o documentário aqui no YouTube sobre elas. Cada patrocinador que eles ficam falando ali é um dinheirinho que tá entrando para eles. Não, sim, é de acordo com a acessibilidade. Ele vai ganhar um valor X do patrocinador. Mas o que eu digo é, você não paga para assistir. Isso daí, o público não paga, né? Então, já teve uma visibilidade gratuita. Porém, tem shows internacionais que você não acessa gratuitamente. Você tem que adquirir um produto lá, fazer uma doação para poder ter acesso ao show. Sobre essa temática, podemos dizer que, de modo geral, o Brasil não pensou de forma planejada e organizada o crescimento, o desenvolvimento e a organização dos espaços urbanos. Isso é bem claro, né? Seu aumento populacional, principalmente da população urbana, não foi pensado a partir do desenvolvimento de infraestruturas necessárias para atender a nova demanda. Em todos os setores, saúde, educação, transporte, lazer, isso também é um fato. Você já parou para pensar por que os principais equipamentos de lazer não estão nas regiões periféricas? Diante da realidade exposta, temos então uma dimensão clara do lazer da sociedade atual. Ele é um problema ou fenômeno urbano, inserido na dinâmica das cidades e dos seus cidadãos que vivem o cotidiano, seus espaços, seus etos. Também cabe destacar que muitas práticas manifestas em grandes centros urbanos também acabam chegando e sendo reproduzidas em pequenas cidades. Logo, compreender o lazer na perspectiva de um processo cultural de urbanização é potencializar as reflexões e compreensões sobre o fenômeno da vida das cidades e seus cidadãos. Como afirma Marcelino, 2007, o espaço de lazer é o espaço urbano. Logo, democratizar o lazer implica em democratizar o espaço. Então, é uma linha de pensamento. Se alguém aqui da aula já teve oportunidade de viajar para cidades do interior, percebeu que as estruturas públicas voltadas para o lazer são maiores do que da capital. Mas por quê? Na capital existe esse crescimento desenfreado, uma falta de planejamento de estruturas de bairro. Não é só voltado para o lazer, nós estamos citando o lazer porque é a nossa área, é o debate em si. Mas se você olhar, eles constroem casas populares, às vezes até em áreas privadas,
A área privada, ela faz o condomínio, ela só faz casa e possivelmente uma área de lazer, uma quadra, um campinho, uma piscina, uma academia, uma churrasqueira, pronto. Não passa disso. Porém, e as outras estruturas? Escola, hospital ou posto de saúde? Transporte, passa ônibus na região? Às vezes, muitas vezes, a gente vê uma criação de um novo bairro, porém no meio do nada. E aí começa o seu questionamento. Tem ônibus que chega ali? Como é que eu vou comprar uma casa lá se não vai ônibus? Eu não tenho carro, não tenho moto. Então, essas situações precisavam ser melhores discutidas entre aqueles que deveriam nos favorecer, porque nós temos os direitos, temos os deveres, óbvio, mas mediante o direito necessitaria de estrutura. Mas não, primeiro constrói-se as casas e jogam as pessoas lá. O restante que se vire. Mas não é assim. Nesse sentido, aspectos como a inexistência do tempo livre, segurança, transporte e fator financeiro são determinantes na ocupação social dos espaços urbanos de lazer, sejam eles públicos ou privados. Um exemplo marcante nesse fator é a intervenção da privatização do Parque Ibirapuera. Em São Paulo, a proposta vencedora ofertou 70 milhões e meio de reais pela concessão por 35 anos. Além do Parque Ibirapuera, a empresa vencedora deverá administrar outros cinco parques públicos da cidade de São Paulo. A reflexão que devemos fazer é no sentido da importância dos espaços de lazer e sua relação entre o mundo público e o privado. Passa-se então a ser privado, então eu vou ter que pagar para frequentar, eu não tenho condição. Mas será que vai ser assim? Qual é a oferta da pessoa, da empresa que adquiriu esse espaço para ser aproveitado? Eu tive oportunidade, uma conversa com meu primo, ele viaja, agora ele começou a fazer viagens internacionais. E ele viajou para o Chile, acho que foi no Chile. Ele falou que, de repente, ele chegou num local público, privado, que era uma praça grandiosa, uma superestrutura de um restaurante na beira de um lago, a praça extremamente limpa, mais limpo que banheiro de shopping. Ele olhou assim, falou, caramba, que estrutura de praça pública. O cara falou, público não, aqui tem uma concessão privada. Mas não, você não paga para entrar no parque, você paga o estacionamento. Porém, a taxa cobrada para se cuidar dos veículos, porque realmente existe um funcionário cuidando dos veículos, fazendo a segurança do seu patrimônio. A taxa que você pagava de estacionamento era voltado, convertido para a manutenção do parque, e o dono do hotel, do restaurante ali, que fazia parte da empresa que administra o parque, ele mantinha o restaurante dele e tinha que manter o funcionamento do parque público, do parque, que virou uma concessão, se tornou privado. Ou seja, com esse pequeno cuidado, eles conseguiam manter o parque extremamente limpo, com estrutura de banheiro. Quando ele entrou no banheiro, ele falou, cara, era o banheiro do shopping. Mas não era de qualquer shopping, era um banheiro de shopping de alto nível. Tudo branco e limpíssimo, com até aquelas máquinas de secar a mão. Não tinha papel. Tudo limpíssimo, ele ficou admirado com aquele tipo de estrutura. Porém, quando ele foi falar com o amigo dele da região, com o guia da região, ele falou, quem cuida de tudo isso aqui é o dono do restaurante. Ele foi no restaurante, quando ele entrou, ele falou, cara, era outro mundo.
Porém, a estrutura do parque tinha umas limitações. Por exemplo, a pessoa que sujasse o parque, ela era multada. Por que foi tomada essa atitude? Porque os frequentadores, na época que foi privatizado a praça, jogavam lixo no chão. Então, a primeira ideia foi multar quem estava depredando o patrimônio público. Porque naquele instante ele estava na mão de uma empresa. Porém, ele é um patrimônio público, mas cuidado pela estrutura privada. Então começou com uma pequena taxa de multa. As pessoas continuavam cometendo a mesma infração, sujando o parque. A partir do instante que percebeu-se que as pessoas multadas menosprezavam o valor da multa, quintuiplicou o valor dessa multa. Tipo, multa inicial, R$5 por sujar o chão. Jogou um papel no chão, R$5. Ah, então essa taxa é insignificante, você paga sem qualquer restrição, aplicar-se uma multa de R$200 a partir daquele instante. Acabou o problema. Ninguém mais sujou o parque. Ou seja, parece que você, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, você precisa pegar a pessoa pelo bolso. A historinha de que o brasileiro só aprende quando paga multa, cara, tá aí. No Chile também. Então, são exemplos de convivência que criou-se uma punição alta para se manter uma área de lazer. Ah, mas não. O acesso é livre a qualquer pedestre. A partir do momento que você chegasse com um veículo, você pagaria uma taxa para estar ali. Porém, indiretamente, você vai consumir no restaurante. No mínimo, uma água. Então, a partir do instante que você adquire essa água, você já está contribuindo para a manutenção do parque. Por isso, algumas situações, eu particularmente, sou a favor de privatização. Ali você gera emprego, indiretamente você contribui adquirindo um produto, você contribui para a manutenção do ambiente. Aí entra aquela velha frase, falta gerência. Então, como que nós vamos transformar a situação a ser gerenciada por alguém mais responsável? Um exemplo são privatizações, concessões. É claro, alguns cuidados deverão ser tomados, como esses tipos de taxação. Aí nós entramos em outros detalhes jurídicos que não nos favorecem nesse instante. Vamos continuar. Diante desse cenário, podemos também destacar o grande crescimento moderno, pelo qual muitas cidades passaram, e a partir do desenvolvimento dos equipamentos de lazer, como parques temáticos, privados, shopping center, espaços noturnos, bares, casas noturnas, determinando um consumismo no campo do lazer, principalmente de jovens e grupos específicos. Você tem agora há pouco, né, o grupo familiar. Eu comentei isso aí porque uma vez eu encontrei um colega meu e ele falou, eu vi que ele estava com 2 filhos. E ele trabalha na estrutura de bar, de lanchonete. Aí ele falou, eu só posso sair com minha família se eu for a um local onde tem o espaço kids. Por quê? Ele falou, porque eu tenho 2 filhos. Aonde eu vou colocá-los na hora de frequentar um ambiente desse? Na atual circunstância, pelo menos uma vez ao mês, eu tenho que ir num tipo de estrutura assim. Aí, claro, só o grupo de amigos ao redor naquele instante são pessoas que convivem na mesma situação que ele. Então, esse grupo ele só vai frequentar um determinado
restaurante, lanchonete, se tiver o espaço kids. Não importa se você cobra ou não a taxação do uso do espaço kids, porque tem estruturas de pizzaria e lanchonete que quando você chega com seu filho é cobrado uma taxa para a utilização do espaço. Então, queira ou não, isso atrai um grupo, determinado grupo de pessoas. Ah, mas aí nós estamos falando de consumismo. Nós somos consumistas, não adianta correr disso. Se você parar para analisar, nós, cidadãos brasileiros, somos altamente consumistas. E se você não entrar numa cadeia de consumo, você não usufrui das coisas. Alguns desses espaços, como shopping center, de maneira mais marcante, são incorporados como espaços de lazer, a partir de um discurso de segurança, que é vinculado sobre eles, e, contraditoriamente, insegurança e violência nos espaços de comércio de rua. Esse elemento lazer e violência podem ser observados no discurso midiático e nas imagens produzidas sobre espaços mais elitizados de lazer, relacionado ao consumo. Ah, por que você vai no shopping? Ah, porque lá tem ar-condicionado, meu carro está seguro, eu posso circular livremente dentro do estabelecimento. Posso deixar minha família fazendo compra enquanto eu busco um barzinho, ou eu faço compra enquanto minha família guarda no espaço kids. Meus filhos estão numa área de lazer, enquanto que eu desenvolver o lazer de outra maneira, através de jogos, compras, consumo. Então, ali focou-se como um ambiente onde você centraliza diversas atividades, com uma segurança. Ah, mas eu tenho que pagar o estacionamento? Sim. Para adquirir segurança, você precisa ser taxado. Se todos tivessem educação e respeito, não necessitaríamos seguir nesse ambiente. Mas é claro, você apontou diversos fatores que favorecem o consumo naquele determinado local. Vamos fazer uma pausa? Ou querem que continue? Muito para acabar? Por mim, manda ver. Mais ou menos, mais ou menos. Tá na metade. Passa direto. Não, eu vou precisar fazer um intervalinho, então eu vou dar uma Acho que aceleradinha você aqui. vai lá, vou pegar lá, pegar um pãozinho com café. Pegar um pão de queijo lá, né? Até parece. Ainda não tô podendo, não tô nesse nível ainda não. Pretendo chegar lá um dia, lógico. Mas deixa eu acrescentar aqui quem chegou depois. Pablo, nunca fala nada, só tá ali. Quem que foi o outro? Thales. Tá aí, São Paulino? Tá nada, né? Vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco eu sei. Vou trocar minha água, tá muito quente. Pegou o café já. Ah, você já tá com café? Você não é fraco, não. Meu já foi, o café faz tempo. O Thiago vai patrocinar um café para nós. Vamos fazer assim, se o Thiago não falar nada, ele vai pagar um café para nós. Vou comprar um tereré já, professor. Tereré nesse calor é bom, menino. O sol tá chegando aqui, rapaz, a sacada que tá quente. Tererézinho só aqui. Não, não vai. Mas você tava comendo até pão agora há pouco aí. Começar a levar tereré pra aula, isso sim.
Ah, mas na sala não dá, né? É a água, professor, dá hidratar. Difícil. Você leva tereré na missa? São limitações, galera. Limitações que devemos respeitar. Não adianta correr. Deixa eu encerrar essa sessão para começar outra.